nos abençoe agora e sempre. É sempre uma alegria poder retornar à casa Maria Dolores para nós falarmos de doutrina espírita. E hoje, em particular, para nós refletirmos sobre essa temática que não é atual, mas poderíamos bem dizer milenar. Porque desde que o homem é homem e começou a caminhar na Terra, ele sempre se deparou com esse duelo, com essa dualidade do bem e do mal. E ainda hoje nós não conseguimos perfeitamente definir o que é um, o que é o outro. O que é criação divina e o que é criação do próprio homem. Ao longo da história da humanidade, nós vamos ver em todos os períodos que eles estiveram sempre presentes, lado a lado, convidando os homens, os indivíduos, a se posicionarem de um ou de outro lado. E na medida em que nós evoluímos do ponto de vista da cognição, da razão, do intelecto, em que nós desenvolvemos a nossa consciência em torno da nossa realidade trina espiritual, como sendo espírito e matéria, nós passamos a ter uma visão melhorada a respeito desta realidade do bem e do mal. E a doutrina espírita, por sua vez, ela não poderia ficar à parte, alheia a essa discussão sobre o bem e o mal. É por isso, por esta razão, que nós vamos encontrar em toda a literatura espírita, seja ela nas obras básicas, seja ela ainda nas obras complementares, mensagens, textos, diálogos, reflexões sobre essa questão do que é o bem, do que é o mal, para que nós nos conscientizemos da nossa realidade e condição momentânea, pois que nesse estágio de consciência nós vivenciamos ambos, uns mais para o bem, outros mais para o mal. Mas fato é que, de acordo com os espíritos, as entidades venerandas que compuseram o livro dos Espíritos, ajudando a Kardec na elaboração das perguntas e respostas, dia virá em que nós na Terra haveremos de viver tão somente o bem, porque nós veremos no decorrer do nosso encontro desta noite que o mal, ele é transitório, ele é aparente, ele é na verdade a ausência do bem, porque o bem em si é uma criação divina, enquanto que o mal é um estágio momentâneo evolutivo de consciência em torno da realidade divina. Porque enquanto nós não amadurecemos a nossa percepção em torno de Deus e as suas leis, temos uma tendência natural, por ignorância, por desconhecimento das verdades que libertam, de praticar o mal, de estarmos no lado oposto ao que é real, ao que é divino. Porque Jesus, quando esteve conosco, ele nos afiançou que nós éramos deuses e que poderíamos fazer tudo quanto ele o fez e muito mais. E diante desta realidade, significa dizer para nós que dia haverá que todos viveremos o bem, porque o bem, ele é real, ele não é aparente, a exemplo do mal, que é um momento, um estágio de consciência. Daí porque, a partir da doutrina espírita, passamos a ter um entendimento diferenciado de até então em torno dessas duas realidades. E como sempre eu gosto de fazer, eu trouxe alguns livros como sendo as obras complementares e básicas para fundamentar a nossa teoria e o nosso discurso. Inicialmente eu apresento a vocês esse livro da série psicológica de Joana de Ângeles,
em que ela vai tratar, durante todo o livro, a respeito desta abordagem do mal, nos chamando a atenção para que nós nos libertemos desse mal que ainda existe em nós e que nos impede de ver Deus, que nos impede de avançarmos na senda do caminho para o bem, de nos tornarmos, por exemplo, conforme também propôs Jesus, a sermos bem-aventurados. Quando ele vai dizer, dentre as muitas que ele citou, que bem-aventurados e felizes aqueles que fossem puros de coração, porque veriam a Deus. E como pode nós, seres humanos limitados, vermos Deus na nossa condição atual, momentânea, de espíritos ainda na condição de provas e de expiações, na base da escala espírita que Kardec nos trouxe e que vamos encontrá-la lá no Livro dos Espíritos, na segunda parte, quando trata da progressão dos espíritos, considerando que ainda hoje, em que pese todo o avanço que conseguimos fazer do ponto de vista do intelecto e da moral, carregamos conosco muito mais o lado sombrio, o lado mau, do que propriamente o lado luz e divino que habita igualmente dentro de cada um de nós. Então o Espírito vem nos chamar a atenção para esta realidade da necessidade do enfrentamento desse mal que ainda reside em cada um de nós e que nos impede de ver Deus, de nos percebermos filhos de Deus, de termos a presença dos Espíritos bem-aventurados ao nosso lado, ou pelo menos de percebê-los juntos a nós. E é importante que nós entendamos isso para fazermos o investimento necessário que é possível ser feito nessa encarnação, para sairmos daqui melhores do que quando nós adentramos. Para tanto, é preciso que nós nos reconheçamos filhos de Deus, que voltemos a atenção para a nossa condição de seres divinos e que possamos viver de acordo com as leis de Deus. Porque uma das perguntas do Livro dos Espíritos que nós vamos ver para confrontarmos o entendimento lógico e racional do que seria um, do que seria o outro, dentro da perspectiva dos espíritos superiores. Mas antes disso, o espírito Joana de Ângeles, nesse livro citado, Liberta-te do Mal, ela inicia com uma mensagem de autoria de Miguel de Jesus Sardano, em que ele vai dizer exatamente o seguinte: o mal não existe em si mesmo, ele é a ausência do bem. Deus não criou o mal, ele é obra do homem quando infringe as leis de Deus. Então a gente vai perceber, a partir dessa citação, qual é de fato a origem do mal. Então ela vai dedicar inúmeras páginas, como outras tantas que ela já nos apresentou, dentro da sua série psicológica, ou mensagens outras que ela nos apresenta pela psicografia de Divaldo Franco, nos convidando a repensarmos condutas, valores, comportamentos, a fazermos uma investigação verdadeira dentro de nós mesmos, para nos percebermos e para identificar em nós esse ponto ainda sombrio que existe em nós, que é originário exatamente do mal que ainda habita ou insiste em continuar conosco, por falta da compreensão e da vivência
das leis de Deus. Essas leis que os Espíritos colocaram também no livro dos Espíritos, na terceira parte, quando eles intitularam como sendo as leis morais. E poucos de nós nos detemos na compreensão e na vivência dessas leis, porque elas por si só já bastariam para nós avançarmos do ponto de vista moral e espiritual nessa experiência momentânea no corpo físico, para sairmos daqui bem melhores do que quando nós adentramos a ela na condição de almas mais falidas e comprometidas com a lei de Deus. Porque o que nós temos feito na maioria das vezes é repetir o mesmo padrão de inferioridade moral, reforçando a nossa sombra quando estamos de passagem pelo corpo, por falta dessa identificação com o meu lado luz, com o meu self, com o meu lado divino. Porque as minhas tendências, os meus comportamentos, valores, as minhas buscas, ainda estão todas elas, na sua maioria, voltadas para a materialidade do ser, para as conquistas imediatas da matéria. E com isso nós nos comprometemos muitas vezes com a lei. Não que não possamos possuí-las, não que não possamos adquirir os bens, porque vamos encontrar também no Evangelho segundo o Espiritismo, que é um prolongamento dessas leis morais da terceira parte do Livro dos Espíritos, que Kardec vai tratar exatamente em um capítulo específico, não se pode servir a Deus e a Mamon, a respeito das riquezas. E ele vai considerar em um dos subtópicos a utilidade providencial das riquezas. Porque as riquezas, os bens materiais, eles são também de Deus. E são recursos que Ele nos oportuniza para o nosso crescimento material, intelectual e igualmente espiritual. Porque tudo que nós realizamos e que serve para o nosso progresso, para o nosso desenvolvimento social, enquanto uma das leis morais da vida, isso serve de progresso, de realização, de maturação do espírito, considerando que na sua primeira fase de evolução, o espírito, ele precisa desenvolver o seu lado intelectual, o seu lado material. Ele precisa se realizar do ponto de vista da matéria, em que pese que por conta das muitas reencarnações que já tivemos, já poderíamos estar tanto quanto mais desapegados dela, da matéria, do que ora nos encontramos. Porque não nos reconhecemos divinos. Porque se assim fosse, daríamos atenção apenas ao que é necessário e não ao que é supérfluo para vivermos no mundo, dentro dessas conquistas materiais, pois que o nosso objetivo, a nossa intenção, o nosso investimento seria para as coisas de Deus. E quão raros são aqueles que se dedicam à prática do bem, do autoconhecimento, da sua transformação moral e espiritual, para sair nesta condição melhorada, cujo objetivo de toda a reencarnação é esse: o melhoramento, o aprimoramento dos indivíduos, dos espíritos encarnados na Terra. E com isso, nós estaríamos facultando a Terra, igualmente, de ascender do ponto de vista vibracional e moral na sua categoria de mundos, pois que ele se encontra na condição de um mundo de provas e de expiações, no qual o mal,
aparentemente muito mais do que o bem. Porque nós não vemos em quantidade, nas esquinas das nossas ruas e bairros, expressões, a exemplo de uma Madre Teresa de Calcutá, de uma Irmã Dulce, de uma Mahatma Gandhi, de uma pessoa dedicada e desprovida das coisas da matéria para se dedicar ao próximo. Porque Jesus considerou que aquele que fosse o maior do reino dele, o reino de Deus, seria aquele que mais fosse o servidor de todos. E o servidor de Deus é aquele que atua na polaridade do bem, pois que o bem, conforme vimos na frase, é de Deus. E todas as vezes em que eu infrinjo, eu me distancio dessas leis divinas, eu estou praticando o mal. E com isso, não sairemos daqui até que paguemos o último centavo. Até que nós nos façamos, melhor dizendo, o ressarcimento com a lei de Deus. Por isso que é preciso pensar e refletir quanto às nossas escolhas, às nossas ações, o direcionamento que eu estou dando, a minha liberdade de escolher para onde ir e o que fazer. Porquanto, tudo quanto eu faço vai estar inscrito na minha consciência, pois que Kardec, na questão 621, ele vai questionar as entidades venerandas. Onde se encontra escrita a lei de Deus no homem? Na consciência, responderam eles. E esta consciência é que dita se a minha ação está de acordo com a lei de Deus ou se eu infringir essa mesma lei. E uma vez consciente de que eu fiz contrário à vontade da lei, eu serei chamado a ressarcir com ela. Em que momento, em que tempo, em que período, de que forma, não sabemos. Mas não sairemos desses mundos provacionais sem que antes nos ajustemos com ela. E aí reforçamos a bem-aventurança já trazida anteriormente. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Esses que veem a Deus já são almas mais aquinhoadas de méritos, de virtudes, de valores morais, porque conquistaram no trabalho contínuo e disciplinado da vivência do bem, cabendo a cada um de nós igualmente fazê-lo. E com isso nós vamos nos constituir na sociedade do futuro, na sociedade que nós vamos encontrar lá no livro A Gênese, que por sua vez trata da temática o bem e o mal, conforme também veremos, e que ela vai nos apresentar a nova geração. Essa nova geração se constituirá dessas almas mais abnegadas, que estarão mais focadas na prática do bem do que do mal, porque a qualidade vibracional que impulsionará as nossas ações, as nossas escolhas, estarão mais voltadas para o que é divino, para o que é belo, para o que é luz. Daí porque se diz hoje, de acordo com o pensamento dos espíritos, de que nem todos os espíritos mais podem reencarnar na Terra por esses dias, porque a densidade vibracional entre o perispírito dessas almas e a vibração da Terra já não permite mais as reencarnações. Farão em mundos mais densos, mais atrasados, ou quando muito, na mesma
mesma psicosfera do mundo de provas e de expiações no qual hoje a Terra se encontra, com uma variante, com uma diferença, de que a Terra está pouco a pouco se afastando dessa vibração densa, desses miasmas deletérios, dessa propagação cada vez mais intensa do mal. E acreditem nisso, o mal está sabendo disso, que o tempo dele na Terra já está sendo contado. Não vai durar muito tempo, porque aqueles que persistirem na prática do mal serão retirados de cena. Aqueles que estiverem desencarnando já não mais terão a permissão de reencarnarem no orbe terrestre. Em contrapartida, dentro daquela ideia do joio e do trigo, para quem conhece a parábola que retrata do bem e do mal, da boa e da má semente, está vendo o quê? Uma ação continuada de espíritos voltados e dedicados ao bem que estão reencarnando. E essas reencarnações vão possibilitar que as futuras reencarnações, a partir de então, sejam feitas ou constituídas de almas mais abnegadas, voltadas mais para a prática do bem. Portanto, para nós, a geração atual, esta está sendo uma das últimas oportunidades. Se a gente não arregaçar as mangas e começar a trabalhar em favor do bem, em favor do autoconhecimento e da autotransformação, muito provavelmente nós que aqui estamos hoje, nesta casa de Deus, tendo a oportunidade de pensar e de refletir nessa perspectiva, detentores do conhecimento que liberta a partir dos ensinos também da doutrina espírita, talvez não tenha novas oportunidades como estão tendo nesses dias, nessa encarnação. Isso serve igualmente para nós que a divulgamos, para nós que nos dizemos médiuns, entretendo o contato e o conhecimento com o mundo espiritual, porque disse o Cristo que a cada um segundo as suas obras. E nesse particular eu preciso pensar e refletir quais são as minhas obras, em que elas se constituem verdadeiramente. Se eu colocar na balança o meu saquinho das minhas ações boas e do meu saquinho das ações más, qual deles dois pesará mais? Quem estará acima? Porque uma ação omissa é correspondente a uma ação má. Eu posso aparentemente não fazer o mal, mas não fazer o bem já é por si só um mal. Então, a partir dessa frase, que na verdade o mal, ele é aparente, ele não é divino, é que nós vamos ver uma correspondência no Livro dos Espíritos, conforme já dissemos, nessa terceira parte, na primeira lei em que Kardec vai tratar, antes mesmo da lei de adoração. Porque uma forma de nós nos conectarmos com o bem que existe em nós, e ele já existe, é através da oração, é através da meditação, é através da reflexão, de uma boa leitura, de uma prática, de uma ação voltada para o bem. Portanto, esse contato com os nossos amigos espirituais, com o divino que há em nós, nos faculta a possibilidade de melhor refletirmos sobre as nossas escolhas. E Jesus já determinou como deveríamos proceder para estarmos atuando muito mais pelo bem do que pelo mal, quando
ele vai propor que nós deveríamos fazer ao outro aquilo que gostaríamos que o outro nos fizesse. E se nós refletirmos um pouquinho, nós veremos que ainda não estamos colocando em prática essa proposta crística. Porque, na maioria das vezes, também temos uma tendência, um movimento natural, instintivo, de devolver na mesma moeda o mal que nos foi feito. Porque ainda não temos indulgência para com os nossos inimigos, ainda não oramos por ele e sequer nós já praticamos o perdão das ofensas. Benevolência para com os inimigos, benevolência, indulgência para com os erros alheios e perdão das ofensas. Eu estou me lembrando pela sigla, por isso que eu acertei. E se nós praticássemos somente isso, já era o suficiente para ascendermos moralmente. Com o apoio e o auxílio dos espíritos amigos que estariam mais próximos e nós dando mais atenção e cuidado ao que eles nos dizem. E então vem Kardec, ao tratar da lei natural ou divina, e vai questionar as entidades venerandas na questão 630, exatamente a respeito do bem e do mal. O que seria um? O que seria o outro? E é interessante que até então, em que pese os outros conceitos, as outras teorias que sempre existiram em todos os livros sagrados considerados da humanidade, essa temática esteve presente, pois que sempre foi uma realidade nossa, vivente. Kardec traz a questão e os espíritos vão nos trazer uma outra noção do que seria o bem, do que seria o mal. Vejamos, ipsilítere, o que dizem os espíritos quanto à questão. Como se pode distinguir o bem do mal? E os espíritos prontamente satisfizeram o desejo e a curiosidade de Kardec, dizendo o seguinte: o bem é tudo quanto está conforme a lei de Deus. Ou, se quisermos, tudo que está de acordo com a lei de Deus. E o mal, tudo aquilo que dela se afasta. E como complemento final a esta resposta, eles ainda dizem: assim, fazer o bem é se conformar com a lei de Deus, e fazer o mal é infringir essa lei. E vai ainda considerar que o homem sofre. Observem, o homem é infeliz nessa encarnação porque dela se afasta. Dela quem, Robson? Da lei. E onde é que está essa bendita lei? Em que livro? Em que continente? Em que religião nós vamos encontrar essa lei de Deus? Os espíritos dizem: em nenhum desses lugares, mas sim dentro de cada um de vós. Porque o que dita as nossas ações e as nossas escolhas é a nossa consciência. Quanto mais apagada, quanto mais opaca, quanto mais sombria é a nossa consciência, agimos, como diria também o espírito Joana de Ângeles, pelo impositivo da lei, sofrendo as suas consequências. São aquelas reencarnações, como também diria o espírito, sob a
pregação do automatismo, do nascer, do morrer, do renascer, mas sem progredir o suficiente. Porque dentro da quantidade, não me pergunte quantas, de reencarnações que já tivemos, se estivéssemos em melhor acordo com a lei de Deus, estaríamos em uma condição muito melhor. Porque não nos falta conhecimento, razão, reflexão. O que nos basta é a coragem, ou melhor dizendo, o que nos falta é a coragem de viver o bem. Em uma de suas frases, que eu conheci um certo tempo atrás, na sua mensagem, mas você pode. É possível que na atual encarnação você não consiga saldar todos os seus débitos para com a lei de Deus, mas você pode adquirir créditos valiosos para o futuro, pensando no bem, desejando o bem e, sobretudo, praticando o bem. Se nós nos alimentássemos desta prática diária, mentalmente falando, de pensar no bem, de desejar o bem e de praticar o bem, teríamos uma sociedade muito mais humanizada e espiritualizada do que ora temos. Uma sociedade que deixaria os ritos, os dogmas, as expressões exteriores das suas muitas religiões adotadas por elas, para tão somente fazer a vontade de Deus que está nos céus, que não é outra que não seja o bem. Basta, não precisa mais de teoria, de discurso, não precisa mais de leis, basta a prática do bem. Tal é verdade que o bem não é outra coisa senão o amor em ação. Quanto mais o bem eu pratico, mais eu estou distribuindo o amor de Deus entre nós. E, consequentemente, nós criaríamos uma egrégora na camada vibracional da Terra que impediria a ação dos espíritos do mal, contrários, opositores, por ainda se encontrarem na ignorância da lei, cujas ações não teriam tanto impacto ou tantos impactos como ora temos nos nossos dias. Porque as tragédias, os males, as aflições, as dores que nós, quando não as vivenciamos, mas as conhecemos, todas elas, indistintamente, todas, são frutos da prática do mal que eu, vocês e toda a humanidade fazemos, consciente ou inconscientemente. Porque quando eu me omito a uma ação do bem, quando eu aplaudo, ainda que silenciosamente, o mal praticado pelo outro, quando eu lanço um pensamento de ódio, de rancor, de satisfação pela perda, pela dor, pela aflição do meu próximo, eu estou compactuando com o mal. Eu estou dizendo a ele: fique entre nós, nos conduza e nos dirija, nos mantenha nessa posição hierárquica de um mundo de aflições, de um mundo de dor, de um mundo de violência, que também ainda caracteriza os nossos comportamentos e as nossas ações. É bem verdade, e há de ser dito isso, de que paralelamente a esse mal que propaga assustadoramente e que faz estardalhaço para que se expresse, se apresente,
concorre lado a lado o bem. O bem está presente. E nesse ponto, eu não trouxe, eu confesso que eu não me lembrei quando preparava, deixa eu ver se tem um aqui, o material para a apresentação. Mas tem uma mensagem também de Joana de Ângeles, em que ela vai falar de Jesus, estrela de primeira grandeza. E nessa mensagem, ela vai tratar exatamente, dentre outras coisas, a respeito do bem. E ela vai considerar o bem um dia há de permanecer definitivamente entre nós. O bem vencerá o mal. Mas não será por milagres, não cairá do céu. Não será uma imposição de Deus, matando, destruindo aqueles que assim o fazem. Porque senão Jesus não teria trazido a parábola do trigo e do joio. Quando os servos, em vendo que a má semente estava próxima, junta, crescendo lado a lado com a boa, eles disseram: Senhor, podemos resolver essa questão de imediato, sem muita delongas. Vamos queimar toda a plantação. E o Senhor, que era sábio, vivia na polaridade do bem, ele disse que não, meu filho, se acalme, aguarde. Vamos esperar que elas cresçam. E quando crescerem, haveremos de distinguir qual é a boa da má semente. E as boas nós vamos recolhê-las em feixes e colocar no depósito para alimentar as pessoas. Enquanto que a má semente a gente também recolhe, mas ao invés de colocar no depósito, a gente coloca na fornalha para serem queimadas. E lá haverá choro e ranger de dentes. Muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Esses poucos que serão escolhidos, não porque se intitulam como sendo espíritas, religiosos, desta ou daquela denominação religiosa, mas os poucos que entenderam a mensagem de Jesus e viveram na vida, na prática do bem, alimentando-se desta vibração, pensando no bem. Coisa difícil da gente fazer, porque basta contabilizar, difícil de ser feito, mas é possível com bom treino. Pense e contabilize a quantidade de pensamentos que vocês têm no dia. Um dia não quer pedir demais, é não fazer nada. 10 minutos eu acho que dá. Naquele momento de folga, antes de assistir a novela das 8, antes de assistir o Faustão, antes de ir para o Baba do Bahia, a gente para 10 minutos sossegados em nosso quarto, em silêncio, e começa a observar os pensamentos que nós emitimos. E aqueles para o bem, a gente faz uma tabelinha, a gente marca um ponto. Aquele que nós considerarmos como sendo mal, a gente marca um outro. E depois desses 10 minutos, nós vamos quantificar um e outro. Muito possivelmente, veremos que estes, o do mal, em maior número do que estes outros do bem. Por que isso? Por uma falta de educação mental. É o que ela vai dizer em um dos seus livros também da série. Me parece que Vida, Desafios e Soluções. Urge a reprogramação mental. Nós precisamos nos reeducar na nossa postura de pensar, para não estarmos emitindo tantos pensamentos negativos, ruins, sombrios para o universo, fazendo com que atraiamos para as nossas vidas, para o nosso entorno,
a presença de espíritos que se alimentam dessa postura mental e reforçam em nós a manutenção deles, gerando as distonias mentais que ela também vai trabalhar nesse livro e em toda a sua série psicológica, levando muitas vezes às enfermidades provenientes dos pensamentos, as chamadas doenças psicossomáticas, que não dizem respeito ao físico, mas que se apresentam nele por conta do desequilíbrio energético dos corpos que nós temos e que na doutrina nós conhecemos como sendo o perispírito, e que vai redundar na doença, na enfermidade, no desequilíbrio orgânico e físico. Percebem? Por que as doenças ainda existem nos nossos arraiais? Por conta dessa forma com que eu ainda me expresso no corpo físico pelo pensamento. Leon Denis me vem aqui à mente, ele tem no livro Depois da Morte, eu acho que é no livro Depois da Morte, ou então no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, é um ou outro, agora eu não me recordo precisamente. Mas ele tem lá um capítulo intitulado Disciplina do Pensamento e a Reforma do Caráter. Basta para que o bem se estabeleça em definitivo na Terra. A disciplina do pensar, que vai, por extensão, redundar na reforma do nosso caráter, da nossa maneira de ser, de conviver uns com os outros. Dentre as premissas, aquela já trazida, de fazer ao outro aquilo que gostaríamos que o outro nos fizesse. É a lei, é a regra, que por si só já nos garante sair daqui em condições melhores. Mas eu ainda gostaria de trazer, antes de nós finalizarmos, esse outro livro que faz parte da bibliografia proposta para o tema, em que ainda o Espírito Joana de Ângeles, em um dos capítulos, vai tratar sobre o bem e o mal. Vejamos algumas citações rápidas, quando ela trata no capítulo condicionamentos. O que é um condicionamento, senão uma repetição de hábitos que nós nos impomos? Ela vai dizer, me vem aqui à mente, pensar bem, pensar mal, é uma questão de hábito, de escolha. Eu posso escolher passar pela vida, pela reencarnação, focado apenas no mau pensamento, gerando o que já falamos até aqui, todo tipo de doenças possíveis. Ou eu posso disciplinar o meu pensamento, mesmo reconhecendo que o pensamento ruim e negativo existe, mas eu posso me disciplinar a pensar no bem. É como diria Divaldo, para cada pensamento negativo que vier à sua mente, pense 20 pensamentos positivos. Não tem como o mal ganhar de nós. Quem está disposto a fazer isso? Beleza? Então, eu vou cobrar, hein? A cada pensamento nocivo, epa, esse não é meu, ou é meu, eu não quero mais. Vamos lá, pensar 20 vezes, mas não chegar no segundo já cochilar, isso é besteira. Já fiz 1 a 2 vezes, não deu certo, não vou fazer mais. Disciplina, disciplina, disciplina. É mudança de postura mental. Porque nós trafegamos ao longo dessas reencarnações, nos alimentando dos padrões nocivos, inferiores, sombrios, pois que estávamos ainda nos instintos, na ignorância do ser, com o luzir do pensamento da doutrina espírita, que só tem apenas 150
62 anos da sua existência entre nós, e que é muito pouco tempo para fazermos as mudanças necessárias, ampliou-se a visão, a noção e o entendimento de vida, de sentido, de direcionamento do existir. O vazio existencial que nos toma a maioria dos espíritos encarnados é por falta apenas, não é de dinheiro, não é de recursos materiais, não é de títulos, não é de família, não é de casamento, não é de coisas do mundo, de carros e tudo mais que a gente busca. É por falta de Deus. É por falta da vivência das suas leis. É só isso. Porque quando a gente assume caminhar pela via do bem, e está lá no Livro dos Espíritos, quando vai tratar também sobre os espíritos que durante toda a caminhada, a exemplo de Jesus, fizeram pela trilha do bem. Quando nos decidimos, por escolha pessoal, a viver o bem, a nos decidirmos pela prática do bem, nós mudamos a face exteriores das nossas vidas. Nós empreendemos um caminho que não é fácil, é difícil, mas nos sustentamos na fé e na confiança de Deus. Porque no momento em que nós fraquejamos, Ele vem e nos ampara, nos sustenta. Portanto, antes dessa finalização, eu gostaria de trazer esse pensamento de Joana, quando vai tratar dos condicionamentos. Observem: o bem e o mal, paixões, libertação psicológica, enfermidade e cura. Nesse capítulo ela vai tratar desses pontos. E especificamente ela vai dizer: questão de alta complexidade para a criatura humana, o dualismo do bem e do mal encontra-se íncito dentro de cada um de nós, na sua psicologia interior, confundindo-a e perturbando-lhe não raro o discernimento. Porque muitas vezes a gente até quer fazer o bem, mas não tem força, coragem de abandonar, como fizeram, me lembrei lá do que eu ia falar, como fizeram aqueles prepostos de Deus na terra, que abdicaram da materialidade, do conforto, dos bens materiais, para seguirem Jesus na prática do bem. E se eles fizeram, a exemplo de um Francisco de Assis, de um Francisco Cândido Xavier, de um Divaldo Franco, de uma irmã Dulce, que agora vai se tornar santa, pois que santa ela já era, é um título que para ela, espírito, de pouco importa. Porque ela estava na frequência do bem. Não foi porque ela vestiu uma veste sacerdotal, se tornou freira. Não é por isso. É porque aquela alma já sentia o impulso e o desejo de fazer o bem. Percebem? Mas ela não começou assim. Ela começou como eu e vocês, na simplicidade, na ignorância. Mas o que a diferenciou de mim e possivelmente da maioria de nós? É que ela se decidiu pela prática do bem em cada encarnação. Como aconteceu com Paulo de Tarso, na estrada de Damasco, frente à luz que tirou-lhe momentaneamente a visão, pela força divina de Jesus, ele se transformou de perseguidor no maior divulgador da mensagem do Cristo. Não foi porque Jesus chegou a ele naquele dia, é porque a luz da consciência se iluminou para ele, e ele entendeu que Jesus
era o prometido de Deus. E ele o aceitou de coração. Não ficou apenas no discurso, mas ele empreendeu o caminho da transformação, da reforma do caráter, da disciplina do pensamento. E aí então, finalizando, ela vai dizer assim: sociologicamente, o bem contribui para o progresso e todas as realizações que promovem o ser. O grupo social e o ambiente expressam-lhe a grandeza, a ação concreta que resulta da capacidade seletiva de valores éticos para a harmonia e a felicidade. Porque não podemos falar do bem sem tocarmos na ética. E ainda vai considerar como efeito o mal decorre de todo e qualquer fenômeno que se opõe ou conspira contra esse contributo superior. Observem, quantos contributos superiores poderíamos já estar fazendo em nome da lei, em nome de Deus, se praticássemos mais o bem na vida. Talvez por esta razão, lembrando a vocês que nesse livro, a Gênese, Kardec dedica todo um capítulo voltado para a temática o bem e o mal, como sendo a extensão, o prolongamento da primeira parte do Livro dos Espíritos e algumas considerações em torno da lei de Deus na terceira parte. E eu convido a vocês a se desafiarem a ler pelo menos o capítulo sobre o bem e o mal, em que os Espíritos vão tratar de uma forma minuciosa a respeito dele. Embora aqui já sendo trazidas algumas pinceladas do que lá se encontra. Mas voltando para concluir o nosso encontro, e desde já agradecendo a todos pela oportunidade do reencontro feliz, lembremos-nos do que disse Madre Teresa de Calcutá. As mãos que trabalham no bem agradam a Deus muito mais do que os lábios que apenas oram. Percebem? Portanto, se queremos sair desta condição primária de almas ainda na categoria de provas e de expiações, não nos esqueçamos de que o único e o melhor recurso ainda é fazer o bem. Porque quanto mais bem nós produzimos, mais estaremos opondo contra o mal. E o mal terá apenas duas escolhas: ou tornar-se bom do bem, ou então bater-se em retirada. Porque a exemplo da sombra que existe por falta de luz, o mal só existe por falta do bem em nós. Muita paz, muito obrigado a todos. E lembrem-se, se inscrevam no meu canal Robson Ferreira, tá bom? Obrigado a todos. Muita paz. Aproveitemos então desses minutos finais que ainda temos para entrarmos em comunhão com os nossos amigos espirituais, trabalhadores do bem da nossa casa, o Maria Dolores, tal qual o da nossa em particular, a Casa de Oração Bezerra de Menezes, e de todas as casas que promovem o bem no mundo, pois que ele ainda carece de maiores expressões entre nós. Aproveitemos então esse tabernáculo de luz, de amor, de caridade, como sendo igualmente a expressão do bem entre nós, pois que fora dele, da caridade, não há salvação.
E a caridade não é outra coisa que não seja o bem em ação. Como expressão do amor de Deus entre nós, que já conseguimos praticar, em que pese o nosso lado sombrio, que insiste em nos acompanhar. E agradeçamos a Ele a oportunidade do reencontro feliz a esta casa divina, instalada nesse ambiente do Tororó, para vibrar e emitir luz para todos quanto aqui moram, vivem e convivem. Que Deus, nosso Pai de amor e de misericórdia, possa nos abençoar a todos, emanando do alto vibrações de luz, de paz, para todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, que viemos a esta casa em busca da luz do bem que ela já nos proporciona. Obrigado, Senhor, pela Tua presença entre nós, bem como dos Seus servidores do bem. Abençoa as nossas vidas e nos fortalece para a prática do bem cada vez mais no nosso dia a dia. Leva-nos, Senhor, em paz aos nossos lares, na energia do amor e da gratidão, da paz, da harmonia, para distribuirmos com os nossos entes queridos que lá deixamos, a fim de que a nossa casa, o nosso lar, seja uma extensão desta casa que ora nos encontramos, no que se refere à produção das expressões de paz e de amor, como sempre expressões tuas. Em teu nome, em nome de Deus, da nossa Mãe Santíssima, que nos acolhe, que nos ouve, que nos vê, possamos finalizar o encontro da noite de hoje, dizendo assim, como expressão do nosso amor para Ti, para Deus, para os espíritos trabalhadores da casa. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino e seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo mal, que assim seja. Que Deus nos abençoe e nos proteja, hoje, agora e sempre. A todos, muita paz. Muito obrigado. Nós queremos agradecer a Robson, por esse trabalho tão esclarecedor e tão consolador. E pela oportunidade de eu ter vindo mais uma vez nesta casa, atendendo ao convite de uma forma tão